Então, vamos lá, já estamos gravando. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dia aí da nossa Semana da Lucratividade, onde a gente vai compartilhar aí algumas dicas, insights, algumas noções aí sobre marketing digital, algumas ferramentas, alguns conceitos. Vamos conversar bastante sobre as dificuldades que você tem de colocar em prática. Então, essa é uma semana que começou muito impulsionada por uma frase que eu estava ouvindo bastante de gestores de academia, que é: eu já tentei de tudo na minha academia e nada dá certo. Então, isso aí me motivou a criar essa semana da lucratividade. Tivemos vários nomes aí, esse foi no momento de montar o grupo que veio à cabeça, que é justamente compartilhar um novo olhar sobre tudo que você já vem fazendo ao longo dos anos aí na sua academia e que você acredita que não dá resultado. A ideia é cada dia trazer um convidado diferente para falar de um tema específico que vai te ajudar aí nessa jornada de trazer o cliente da internet, um desconhecido que não sabe quem é você, até o balcão da academia para que ele vire uma oportunidade de negócio e feche o contrato com vocês. Beleza? Então, eu vou fazer aqui um breve apanhado do que nós falamos ontem. Para quem não teve a oportunidade de estar presente, para quem não conseguiu ver o replay, vou compartilhar minha tela aqui. A gente faz um breve review do que foi abordado ontem. Vocês estão vendo a minha tela aí? Tá tudo certinho? Dá um ok aqui no chat. Não consigo saber se vocês estão enxergando ou não. Chat, galera, ou abre o microfone, alguém me diz aí se está tudo certinho com a tela, que eu não consigo ver. Beleza, estou vendo um monte de joinha, ok. Belezinha. Então vamos lá. Semana da Lucratividade, ontem eu tive aqui o Júnior Croco como convidado para abrir aí essa semana de conteúdos, tá? E a gente falou um pouquinho sobre a jornada do cliente, então qual é o processo? Desde o cliente sair da internet, da rede social, da sua academia, e trazendo esse cliente para o balcão para fechar negócio com você, tá? Então, essa jornada aí, ele compartilhou alguns insights, compartilhou aí o mapa da jornada do cliente. Eu também vou compartilhar isso com vocês ao longo da semana. A gente vai construindo ele passo a passo, que é de desconhecido, conhecido, gerar o lead engajado, até que você faça uma oferta e faça a venda para esse cliente. Falamos um pouquinho sobre a importância de você ter clareza nos processos. Então, você, como dono de negócio, como gestor da sua academia, você precisa ter a visão geral lá de cima de todo o processo de aquisição, a conversão do cliente. Não necessariamente que você precise estar colocando a mão na massa. Então, por isso, de delegar as responsabilidades em cada etapa do processo. Por exemplo, fazer posts nas redes sociais é algo fundamental para atrair novas pessoas, para que você possa ter novos cadastros. Mas não é você que precisa ir lá criar o seu post no Canva, não é você que precisa ir lá e fazer o agendamento das postagens no Facebook. Você pode delegar essa responsabilidade para alguém. Fazer a venda no balcão lá da academia, não necessariamente precisa ser você. Pode ser o time de recepção e vendas e assim por diante. E também falamos um pouco sobre automatizar processos. Então, quais os processos que você não precisa fazer? Quais os processos que você pode colocar na mão de uma ferramenta, que você pode gerenciar por um app, por um software, por alguma ferramenta dentro da sua academia. Então, falamos um pouquinho desse processo de entender o que não precisa ser feito e aquilo que pode ser feito por uma ferramenta, como, por exemplo, um robô respondendo mensagem no Messenger. Beleza? E hoje, eu trouxe uma pessoa especial aí para falar com a gente sobre como construir a ponte entre a internet e o balcão da academia, que é justamente quando você traz aquele cliente do online para fazer a visita na sua academia e como você conduz aí essa parte de vendas. E antes de eu trazer aqui essa pessoa à tona, né, essa pessoa para revelar para vocês quem é, provavelmente você já deve ter percebido pelos nomes aqui na tela,
Queria dar um breve contexto de que trabalhei com essa pessoa por algum tempo no grupo Tribes, lá onde tem a Les Mills, a W12, o Core 360. Então, trabalhei com ela, não a conhecia pessoalmente, assim, próximo, né? Nós não éramos próximos, trabalhávamos em empresas diferentes, setores diferentes, mas desde que comecei a trabalhar com o Croco, comecei a ter mais proximidade, mais contato, e ela se mostrou uma pessoa extremamente competente, assim, que eu não sei onde ela estará daqui a 5 anos. Eu tenho até medo de onde ela vai voando desse jeito aí. Eu queria convidar aqui para abrir a câmera, para conversar com vocês aí, a Noara Poser, que é a moça do atendimento VIP, especialista aí. Tudo jóia, Noara? Beleza, fala pessoal, tudo bem? Eles vão te responder tudo bem pelo chat. Tudo bem. Pela mente. Daqui a pouco a gente vai fazer uma sabatina com vocês, você vai ver o que é pergunta aí. Adoro, gosto assim. Show de bola. Noa, antes de passar a palavra aí para que você possa conduzir com a gente essa noite aí para falar sobre atendimento, queria compartilhar com você e com os demais que não puderam estar ontem, um pouco do contexto do que foi esse grupo, tá? Então, assim, quando eu reuni esse pessoal dentro do grupo, a ideia era a seguinte: mostrar o que eles podem fazer na prática na academia deles. Então, mostrar na prática. Então, tudo que eu estou fazendo, no final eles vão entender que é um processo replicável para que eles possam aplicar na academia. E aí eu lancei a seguinte pergunta: eu pedi para todo mundo se apresentar, dizer de onde era, qual era o tipo de academia e quais eram as principais dificuldades. E aí o pessoal começou a postar, cada um no seu tempo, e eu fui compilando esses dados, fui mapeando isso aí numa planilha de Excel, e ontem a gente fez um gráfico com as principais dificuldades de todo mundo. Por quê? Para que a gente possa dar contexto exatamente naquilo que eles precisam. Então, assim, não adianta nada a gente não entender a dificuldade do cliente e querer resolver o problema dele, tá? Exato. E aí é o seguinte, foi bem legal as respostas, porque assim, o pessoal, em primeiro lugar, a principal dificuldade de todo mundo, da maioria das pessoas aqui dentro do grupo da Semana da Lucratividade, é ter estratégias online. Então, assim, é ter um norte do que fazer. Então, ter um plano de ação, onde atacar, por onde ir, exatamente ter um mapa da jornada, né, daquilo que fazer. O segundo grande ponto é gerar mais visitas para a academia. Então, como que eu gero, como que eu trago mais pessoas para poder visitar, para poder conhecer aqui o espaço. E depois aí no empate técnico, né, 9-9 aqui, capturar leads e automação de processos. Então você vê que está um negócio meio fora de ordem, né? Para gerar a visita eu tenho que capturar o lead primeiro, mas o pessoal sente mais dificuldades aí na geração de visitas. E aí queria que a gente conduzisse o nosso papo hoje, tudo aquilo que a gente já tinha conversado antes, em cima desses dados. Então, você sabendo aí o que a galera está precisando, para a gente conduzir dessa forma aí. Show? Perfeitíssimo, vamos lá. Bom, beleza. Então, o que a gente tinha combinado aqui é o seguinte: falar um pouquinho sobre padronização e metodologia, identificar o perfil de cada cliente, o treinamento para converter 100% e os próximos passos que eles podem fazer na prática. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender o seguinte, agora, em questão de atendimento, de trazer essa galera, como que a gente pode começar a construir uma ponte pensando em geração de lead, tá? Vamos imaginar que assim, eles já têm uma estratégia que eles vão ter até o final da semana, uma estratégia para capturar esses leads na internet, esse ponto de trazer, de começar a criar um relacionamento, um rapport ali online com essa galera. Como que funcionaria isso daí na prática? Perfeito. Bom, o que eu tenho notado já há algum tempo é que a hora que chega no balcão da academia, a chapa esquenta, sabe? A gente consegue traçar estratégias digitais, a gente consegue fazer a captura de leads, a gente consegue fazer com que essa pessoa saia do ambiente virtual, onde ela já fez o tour virtual pela academia, já conheceu todos os serviços, já entendeu o que a academia oferece, e o drama todo acontece a hora que essa pessoa chega no balcão.
Porque chega no balcão, as recepcionistas ainda não se mostram preparadas para fazer a conexão, uma vez que a pessoa já sabe qual serviço que a academia oferece, já viu fotos, já viu qual tipo de ação que a academia promove, e a hora que chega no balcão, volta aquele tour de vendas. Oi, bom dia, tudo bem? Aqui é a musculação, aqui é a natação. E aí todo mundo fica com cara de putz, e agora? E muitas academias estão muito melhores do que a presença pessoal ali, a presença de balcão. E a hora que chega, o aluno tem um choque, porque ele cria um sonho, ele cria uma expectativa, ele vê a solução da dor dele, a solução do problema dele naquela marca que aparece no Facebook dele, no WhatsApp, no Instagram, e a hora que ele chega, tem aquele choque negativo, ao invés daquela surpresa de pensar assim, caraca, é muito melhor do que eu vi na internet. Só que essa responsabilidade do caraca, é muito melhor, depende de duas coisas. Uma delas é uma estrutura legal, montada exclusivamente para receber esse cara, e a outra é ter uma pessoa de atendimento digna de aparecer no Fantástico, sabe? Uma pessoa tão preparada que a hora que encontra, ele se sente realmente acolhido. E ele para pensar e fala, caramba, encontrei um lugar onde eu posso resolver a minha dor. Eu acho que esse é o contexto geral desse nosso bate-papo aqui hoje, né, Delton? Ah, show de bola. E aí eu queria até lançar uma pergunta para o pessoal aqui, vocês podem responder abrindo o microfone ou até aqui no chat, algo que a Nora falou que é bem importante, o tour de vendas online. E eu não estou falando daquele tour virtual do Google não, tá? Que você tem o tour 360 e tal. Fotos com os espaços da academia, e eu não estou falando também de foto de equipamento, tá? Foto dos espaços da academia, locais de treino, pessoas treinando. Queria que vocês respondessem quem tem isso no site hoje. No site, numa landing page, em qualquer lugar. Que o cliente possa acessar e conhecer a academia de vocês online. Boa. Eu tenho, Delton, e foi a partir daí que começou a crescer. Foi uma das ações que mais cresceu leads, cara, foi justamente colocar uma sequência desde quando o cara entra na recepção, até fazer a primeira aula, como é a aula, até ele sair, um vídeo de 1 minuto que eu fiz e, cara, cresceu mais de 100% o número de leads lá na academia. Então você fez um vídeo, um tour em vídeo. Um tour em vídeo, a primeira aula experimental do cara, para ele perder a ansiedade, a vergonha de ir, já faz na internet, lógico, modo de dizer, né? Mas ele já sabe onde ele tem que chegar, com quem que ele vai falar, como que é o treino, como é o aquecimento, tudo. Show de bola. E era exatamente isso que eu ia comentar agora. Que eu já imaginava que uma grande porcentagem, não sabia que era tanto, mas uma grande porcentagem não ia ter isso online, e era como a primeira atividade. Então tá aí a primeira lição de hoje, se vocês puderem anotar, para colocar, vou colocar lá no grupo também, que é gravar um vídeo de tour online, tá? Ou gravar um vídeo, ou se você tiver dificuldade para fazer a gravação, para fazer a apresentação da sua academia, colocar uma sequência de fotos com os ambientes da academia. E quando você for tirar essas fotos da academia, não se preocupe em tirar 6 horas da manhã, meia-noite ou domingo, quando não tem ninguém. Tá? Tem gente que adora exibir equipamento, e a academia não é equipamento, são pessoas. Então pega lá suas recepcionistas, tira foto do time de recepção, tira foto do seu time de professores, das pessoas, das aulas, e se for em vídeo, melhor ainda, que dá mais vida. Tá? Então isso é o primeiro grande ponto aí, organizar isso aí, uma galeria ou um espacinho ali com vídeo para fazer o tour online. Certo, Nor? Perfeito. E se eu puder contribuir também, se preocupem com a emoção, se preocupem em como a pessoa sai depois que ela tá lá, como ela sai depois do treino, qual é aquele sentimento de ansiedade antes de começar a treinar, sabe? Essas coisas passam muita verdade e as pessoas que estão assistindo, elas conectam, porque elas criam uma história na cabeça delas onde elas se enxergam
sendo essas pessoas vivendo o dia a dia da academia. E realmente, o que o Delton falou, deixar de lado foto de equipamento, de espaço vazio, foto que não demonstra sentimento, simplesmente o ambiente, porque as pessoas vão lá, sim, o ambiente é importante, mas o dia a dia, viver aquilo como uma rotina mesmo é o que faz a diferença. E o legal é, tentem criar uma história que demonstre esse sentimento, que demonstre essa emoção e demonstre por que é muito legal ser aluno de vocês. Acho que é um dos pontos. Show de bola. E aí, falando um pouquinho já da pessoa que veio da internet, porque a gente vai ter essa semana uma aula de anúncio, né, para trazer a pessoa para o seu site, vai ter uma aula sobre conversão ali nas landing pages, agendamento de aula online, imaginando desse processo, depois que essa pessoa já está prestes a vir para a sua academia, vamos falar um pouquinho aí, Nod, sobre identificar perfis. Então, sobre como identificar, por exemplo, estou vendo aqui o Fábio, então fazer uma venda para ele é diferente do que fazer uma venda para a Pamela, ou para o Antônio, ou para o Thiago. Então, são pessoas diferentes, abordagens diferentes. Então, como Posso a gente fazer uma pode pergunta? identificar... Oi, Thiago. Só queria saber a ideia do vídeo do tour online, se eu crio algo específico para colocar isso, ou se eu posso jogar dentro de uma página assim, normal, como um institucional. Boa pergunta. Então, vamos lá. Eu vou até dar um detalhe maior aqui da atividade, que é o seguinte. Primeiro, o primeiro ponto é gravar um vídeo bem elaborado. Você não vai utilizar grandes estruturas, tá? Pode ser com o celular mesmo, que tem uma boa captação. Se for fazer a narração desse vídeo, é legal ter um microfone de lapela, que é baratinho, custa 5, 10 reais aí no Mercado Livre. E aí esse vídeo, o ideal é que você suba ele no YouTube. Também tem preparado aqui uma aula sobre o YouTube, que eu vou mostrar para vocês como colocar o título, a descrição, as tags, para que esse vídeo seja encontrado pelas pessoas. Então, o ideal é que você já salve esse vídeo, por exemplo, como, sei lá, academia mais bairro ou academia mais cidade. Então, por exemplo, eu sei que a Pamela, estou falando aqui dos que eu conheço mais próximo, tá? Por exemplo, eu sei que a Pamela é de Diadema. Então, ela vai colocar academia em Diadema e vai subir esse vídeo no YouTube. E esse vídeo tem que estar disponível no seu site. Então, a primeira função do seu site é mostrar para as pessoas quem é você. Então, logo na home, tem que ter esse vídeo de tour virtual. Show de bola, valeu. Vamos lá, Noah, para os perfis. Vamos falar um pouquinho a respeito de perfis. Cada pessoa, ela tem motivadores diferentes. Tem pessoas que são muito motivadas a finanças, a vendas, que gostam de vender. Tem pessoas que são motivadas à segurança. Tem pessoas que são motivadas por diversas coisas diferentes, diversos fatores. E um dos pontos principais para uma pessoa que trabalha com atendimento ao público direto, aquela pessoa que olha olho no olho, é entender quais são esses perfis comportamentais. E existe um segmento que diz que as pessoas se comportam de 4 maneiras diferentes. São 4 os grandes perfis de comportamento, que se chama DISC. Não sei se vocês conhecem, mandam aí quem conhece, quem já ouviu falar sobre isso, porque é um assunto que realmente faz com que você melhore o seu resultado e se relacione de uma maneira muito mais saudável com as pessoas. Então, o primeiro perfil é o que a gente chama de D, são as pessoas diretivas. São aquelas pessoas muito mais presentes, aquelas pessoas que têm a energia muito expansiva para fora. Geralmente são aqueles donos da razão, sabe? E muitas vezes o nosso pessoal de atendimento tem uma certa dificuldade em lidar com pessoas que são muito diretivas, que são muito diretas, que são muito objetivas. Então, é importante que eles passem por um treinamento sobre esses perfis. O segundo perfil, I, é um perfil mais interativo. É um perfil daquelas pessoas que chegam falando alto, são amigos de todo mundo, bate-papo, que faz amizade até no elevador, sabe? Geralmente, essas pessoas acabam tendo um pouco mais de facilidade no relacionamento. Tem aquelas pessoas que têm o perfil S, de sociais ou de segurança.
são aquelas pessoas que o pessoal brinca também, a Sandy, S de Sandy. As pessoas mais boazinhas, mais comedidas, que falam baixo e que elas precisam de técnicas diferentes dos outros perfis. E também tem a pessoa com o perfil C, que são as pessoas calculistas, que são aquelas pessoas que adoram bula de remédio, sabe? Que gosta de ler tudo do começo ao fim. Às vezes, se você entregar o manual de uma esteira para essa pessoa, ela vai ficar muito feliz. O que isso significa? Que cada uma delas compra por razões diferentes. E a equipe, ela precisa estar preparada para conseguir atender cada um desses perfis da maneira certa. Um exemplo, uma pessoa que é muito tímida. Se o seu pessoal de atendimento atendê-la de uma maneira muito expansiva, falando muito alto, é possível que essa pessoa deixe de fechar um plano com você porque ela não conseguiu criar rapport com a pessoa que está atendendo. E isso se prova com 15 anos aí de experiência no mercado aplicando essa técnica, prova que a chance de você converter alguém de acordo, se você considerar o perfil dela e os motivadores, é muito maior. É sensacional porque você vai falando e eu vou identificando cada um dos clientes e alunos que passam assim pelo perfil. E aí, quais os que a gente tem mais facilidade de lidar e quais os mais complicados, né? Geralmente, a gente tem mais facilidade em lidar com perfis parecidos com os nossos, com o que a gente, da maneira que a gente se comporta. É muito mais fácil o interativo se relacionar com outro interativo do que com um calculista, por exemplo, que é uma pessoa super séria, comedida, que se preocupa com dados, sabe? Então, a grande mágica do relacionamento com as pessoas está em realmente conseguir se colocar no lugar do outro e muitas vezes assumir o perfil dessa pessoa. Se você sabe que ela é uma pessoa que quer muitos detalhes, você precisa fornecer muitos detalhes. Ou mesmo aquelas pessoas que são muito práticas, não adianta ficar explicando 1.800 maneiras de plano, de forma de pagamento. Então, é quase que uma mágica mesmo conseguir lidar com esses perfis. E isso aí, a gente precisa dominar bem para poder passar para as outras pessoas, né? Sem dúvida. E eu acredito que a única maneira da gente dominar é treinando, uma fazendo realmente uma formação com isso e a outra praticando todo dia. Olhando para a família, olhando para os amigos, para a equipe e tentando identificar como aquela pessoa se comporta e o porquê umas são diferentes, uma é diferente da outra. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de conseguir identificar. E outra, esse é um estudo também infinito. Quanto mais você se aprofunda, mais você entende sobre as pessoas, mais você entende as limitações e também os potenciais, considerando a forma de comportamento. Às vezes uma pessoa muito tímida tem um potencial gigante que está escondido atrás dessa timidez. E o nosso papel como gestores de pessoas é conseguir entender isso profundamente. Sensacional. E isso aí, você tem um calendário, uma metodologia, de tempo em tempo tem que estar treinando, praticando isso entre o próprio time, ou você acredita que uma ou duas vezes já resolva? Isso é um treinamento diário, Delton. O que eu sempre sugiro para os gestores? Quem tem BV, coloca o perfil da pessoa no BV. Se é uma pessoa D, I, S ou C. Por quê? Toda vez que você for se relacionar com essa pessoa, você já sabe o que espera. Principalmente quando vai fazer a ponte agora do pessoal de atendimento, do balcão para o time técnico. Porque eles precisam também saber identificar como lidar com aquela pessoa e vou além. Qual é o treino mais adequado para cada perfil de pessoa? Que é muito importante você considerar isso. Às vezes... Pode falar, Marlon. Desculpa, Noara, o que é o BV? O boas-vindas é aquele papel onde a gente escreve o nome da pessoa, o e-mail, o telefone, qual o interesse dela pela visita que ela fez na academia. Ah, bacana. Leandro, vai falar alguma coisa? Isso. Noara, você acha interessante montar um processo seletivo baseado no DISC? Porque existe o perfil de executor, né? Que é o perfil de vendedor, não é isso? A pessoa que gosta de meta, de desafio, perdão.
Isso. Existe. Porém, todos os perfis têm os seus potenciais. Isso é fato. Se for falar, Nora, qual é o vendedor perfeito? Eu diria, é um vendedor com um perfil D, que é bastante diretivo e objetivo, com um perfil interativo, que consegue fazer bastante relacionamento com as pessoas e se torna amigo de verdade delas. Porém, isso não é regra. Existem pessoas com perfil S ou C que também se destacam muito na área comercial. Mas sim, toda vez que eu vou fazer um processo seletivo, eu considero qual é o perfil que eu preciso dependendo do meu objetivo. Exemplo, se eu estou com problema em retenção, talvez, o que eu optaria em fazer? Escolher alguém com um perfil S, um perfil social, um perfil mais calmo e que saiba ouvir, que é diferente desses dois perfis, D com I que eu acabei de dizer, que geralmente são perfis que ouvem pouco, mas eles conseguem direcionar as pessoas. Ajudou aí, Leandro? Leandro, tá ouvindo? Gente, às vezes dá uma picadinha aqui no meu vídeo. Ficou mudo. Ajudou sim, ajudou bastante. Obrigado, Nara. Legal. Às vezes aqui dá uma picadinha no meu vídeo, então eu fico ouvindo em etapas. Ô, Nara, uma pergunta. Manda. Na ideia de fazer posts para rede social, é legal a gente fazer um post direcionado para cada tipo de pessoa, D, I, S, C? Nesse caso, a gente já começa a usar gatilhos mentais, que eles já trabalham com uma variedade maior dos perfis comportamentais. O que eu posso te dizer? Sabe aquelas postagens que a gente faz de antes e depois, postagem com história de sucesso, de uma pessoa que entrou na academia, estava triste, não conseguia emagrecer e que a academia mudou a vida? Depoimento. Isso. Esse tipo de post, geralmente, ele leva as pessoas com perfil S ou C. Agora, quando você faz uma postagem de uma aula especial, com festa, com muita gente se relacionando, geralmente as pessoas com perfil I acabam se atraindo mais por esse tipo de post. Então, sim, mas não direcionado de uma maneira muito objetiva para essas pessoas, entende? O mais legal é você variar o tipo de post, considerando as diferentes tarefas que você faz no seu dia a dia, os diferentes momentos que você tem na academia. Entendi. Às vezes, a ideia é mandar mensagens, vamos dizer, um pouco escondidas dentro das imagens ou de vídeo, de alguma coisa do tipo. Exatamente. É mais ou menos isso. É realmente atrair esse público, mas sem dizer diretamente que é para ele. Legal, obrigado. Essa semana nós vamos ter um cara aqui muito bom de Facebook que vai falar para vocês aí o raio-x. A gente vai fazer o raio-x, a anatomia do post perfeito. E nós vamos mostrar quais os tipos de postagem que você precisa fazer e quais os tipos de anúncio. Então, isso aí vai ser bem legal. Mas acho que, assim, fechando essa parte de DISC, é muito importante você entender isso daqui, porque tá muito ligado ao próximo passo que a gente vai falar sobre conversão 100%. Porque o DISC, assim, quando você identifica o perfil, tá na cara de como você vai lidar com aquela pessoa. Fica muito mais fácil você identificar como lidar com aquela pessoa, como levar ela para o fechamento. Então, por exemplo, você pega aquele perfil C, né? Que é o cara mais analítico, mais prudente e tal. Então, não adianta você ficar de muito uhu com ele que não vai funcionar. Ou você pega aquele cara que o C também, que é aquele cara que gosta de números, que é totalmente exato. Não adianta você ficar fazendo sonhos mirabolantes que funciona, por exemplo, comigo. Tá? Então, é uma pessoa que vai muito mais... você tem que deixar muito mais ela conduzir o papo e você ir fazendo inserções pontuais. Então, isso é bem legal. Algo que não estava combinado aqui, tá? Não. Você tem como mandar um painel, um exercício, alguma coisa de DISC para a galera, para a gente colocar isso como atividade também? Tenho sim, Delton. A gente pode pensar como libera isso. Eu posso até fazer um vídeo exclusivo para vocês, explicando como fazer o preenchimento para descobrir o perfil. Show de bola. Isso vai ser bem legal, porque a gente pode já deixar para eles começarem a praticar isso
na academia, identificar com a galera lá quem é quem e tudo mais. Perfeito. E aí é o seguinte, passando agora para essa parte de conversão, tá? Então, trouxemos essa pessoa, criamos rapport, fizemos o tour virtual, identificamos ali no Boas-Vindas qual é o perfil, e agora a gente vai para a parte de fechamento. Então, vamos fazer aí o fechamento de vendas. E eu queria que vocês colocassem aqui no chat qual é a porcentagem de conversão de vocês. Então, é 60%, é 50%, sei lá, a cada 10 eu fecho 9. Então, coloquem aqui quais são as conversões de vocês, porque isso é bem importante a gente entender. Então, tá ali, o Leandro, 27%, legal. O Thiago está com 60% de conversão. Quem mais? Vamos colocando aí para a gente ir entendendo. O Marlon está com 46%, o Thiago colocou de novo ali 60%, tinha mandado privado. Mais ou menos para a gente fazer uma média ali, 30%. Nossa, quem tem muito tem 60%. 40%. E isso aí foi algo que eu quis colocar na mesa hoje, na conversa hoje, porque participando junto com a Noara de uma mentoria, olha, a Pamela nem fazia o controle, começou esse mês, é fundamental esse controle. E participando de uma mentoria conjunto ali com a Noara, ela falou algo que realmente eu não tinha parado para pensar, que a sua conversão de vendas precisa ser 100%. E explica isso para a galera, por que tem que ser 100% e como que eles atingem isso daí. Vamos lá. Pessoal, funciona mais ou menos assim. Eu estou falando de visita presencial, tá? Visita, o cara levantou, foi até a sua academia. Pensa comigo, a pessoa está na casa dela, quietinha, bonitinha, no sofá, assistindo televisão. Qual foi o principal motivador para ela ir até a academia? Vamos imaginar que o motivador tenha sido realmente o anúncio que você fez no Facebook. Você conseguiu atingir exatamente a dor dela e ela tomou a decisão. Ela, caramba, eu vou até a academia. Gente, se vocês pararem para pensar o esforço que essa pessoa faz para tirar o bumbum do sofá, andar, pegar o carro ou sair andando, chegar até a porta da academia, sabe o que significa? A decisão já foi tomada. Ela já decidiu, ela vai fazer e só precisa de alguém que fale, é isso aí, você está no lugar certo. Fala aí, Leandro. Leandro? Não, acho que abriu aqui sem querer. Acho que abriu sem querer. Então, você tá no lugar certo. Ela precisa daquele empurrão de alguém que fale assim, caraca, que legal que você tá aqui, vamos treinar junto. Só que aí, o que a gente faz? A pessoa fica atrás do balcão, esperando a pessoa entrar na academia. Oi, bom dia, tudo bem? Aqui é a musculação, aqui é a piscina, aqui é qualquer coisa. E aquele encantamento ela não tem. Aí ela fala, bom, isso aqui não me surpreendeu em nada. Acho melhor eu ir visitar outra academia. Ponto. E esse é o grande problema que a gente precisa quebrar. É surpreender a pessoa nessa primeira visita. Uma sugestão que dá para aplicar a partir desse momento. Por que a nossa recepcionista precisa ficar atrás do balcão? Ela cuida de um tesouro sagrado que fica ali dentro da recepção? Por que ela não pode sair, dar uma volta e recepcionar as pessoas antes delas chegarem? E conseguir conduzir uma conversa assim, qual é a tua dor? O que te fez vir aqui? O que está faltando para você realmente realizar esse seu sonho de mudar? Seja emagrecer, seja qualquer outra coisa. E de novo, 90% das pessoas vão falar, tá caro, é o preço. Ela não viu o valor. É muito diferente do preço que você cobra. Porque hoje a gente sabe que comer uma pizza custa muito o plano mensal de uma academia. Sair para jantar, muitas vezes, custa R$100. E as pessoas pagam isso em uma noite. E como que a gente mostra que é mais seguro se matricular na nossa academia do que não tomar nenhuma decisão e continuar do jeito que está?
E aí também já entra em outra conversa de diferencial. Mas o principal, gente, é ter padronização de atendimento e metodologia de atendimento, com as metas bem definidas, posicionamento das meninas, se cumprimenta bom dia, boa tarde ou boa noite, como que é a condução, e isso precisa ser combinado antes. Porque, de novo, a pessoa levantou, foi até a academia, a pessoa ela quer fechar. Ela só precisa de alguém entendendo o perfil dela, entendendo a dor e mostrando que é a melhor decisão para ela tomar naquele momento. Uma das coisas que eu costumo mais falar nessa parte de vendas é que é o seguinte, as pessoas estão muito mais preocupadas. As pessoas, quando eu falo, os donos de academia, tá, o pessoal da recepção, time técnico, está muito mais preocupado em quebrar objeções do que solucionar problemas. Perfeito. Então, assim, qual é realmente o motivo que fez essa pessoa sair de casa para ir para sua academia? O que ela está buscando? Eu garanto para você que 100% dos casos ela não está procurando um plano trimestral, semestral ou anual, que é o remédio que toda academia oferece para qualquer pessoa que pisa lá. Olha, eu estou precisando emagrecer 2 quilos porque eu queria entrar no meu vestido de noiva ou no meu vestido de madrinha que vai ter um casamento. Tem um plano aqui trimestral perfeito para você. Olha, eu estou com uma dor nas costas aqui, cara, eu acho que eu dei um jeito aqui, eu preciso fazer um treinamento e tal. Você tem Pilates? Olha, eu tenho aqui um plano de 12 meses que inclui tudo. Musculação, ginástica, Pilates, você vai poder pular no jump quando você quiser. Pô, mas eu tenho dor nas costas. Mas não tem problema, você vem só para aula de Pilates. Então, assim, ninguém está preocupado em resolver problema. Está preocupado simplesmente em vender um plano e colocar todo mundo no mesmo balaio. Perfeito. Hoje, Delton, é bem engraçado isso, eu fiz um treinamento de vendas hoje e uma parte desse treinamento era fazer o pitch de vendas via contato telefônico. 100% dos vendedores terminavam o pitch de vendas assim: vem aqui conhecer o nosso espaço. A pessoa não quer conhecer espaço. É diferente de: vem aqui conversar com a nossa professora, que é especialista em coluna, deixa ela te explicar como você vai melhorar a sua postura, resolver a sua dor, e aí no dia seguinte a gente vê como você se sente. Cara, é matador falar isso, que é a mesma coisa de falar, vem conhecer o meu espaço, só que com a seta direcionada para o que o cara precisa, e não o que a gente acha, não o que a gente quer que o cara faça. Essa mudança de pensamento já também contribui aí nessa conversão de 100%. Exatamente. E aí vocês começam a raciocinar desse jeito e tudo fica mais fácil. Então, assim, a grande maioria de vocês aí já foi aluno do Leads 3x e vocês percebem que o começo do curso, um dos primeiros exercícios é montar persona. E quando você monta a persona, tá lá, logo de cara. Quem é a fulana, de onde ela é, quantos anos tem e qual o objetivo. Então, o que essa pessoa quer? Então, você se torna muito mais um resolvedor de problemas do que um quebrador de objeções. Certeza. Por exemplo, assim, teve essa semana aí que passou, a gente foi fazer uma análise de uma página de um cliente aqui do site Fitness, a gente foi fazer a análise da página de Pilates. Ela é um estúdio de Pilates, e aí estava construindo a landing page, queria saber se a imagem estava boa, se o título estava legal e não sei o quê. E a única recomendação que a gente fez, não foi ligada a design, não foi ligada a texto, copy, não foi nada. É simplesmente ela colocar uma frase no topo que é: nós somos especialistas em eliminar dor. Então, assim, é o problema que ela resolve. Então, a gente conversou bastante, entendeu que lá no Pilates a especialidade dela é eliminar dor, e assim migramos a página, mudamos a página para simplesmente nós resolvermos o seu problema, nós eliminamos a sua dor. Certo? Então, alguma pergunta sobre a sua conversão ser 100% a partir de agora? Acho que não. Acho que a galera... Deu. Acho que a galera entendeu que precisa conversar. Mas isso aí, gente, é o seguinte, tá? É algo importante agora, que eu até vi aqui quais são os próximos passos, né?
gente vai falar aqui sobre selecionar equipe, calendário de treinamento. Mas é muito importante o seguinte, vocês estão inseridos aqui dentro de um contexto. Então, vocês vêm acompanhando, vocês estão estudando marketing digital para academia, vocês estão diante de uma especialista em atendimento, que é a Noara. Então, assim, não vai pegar um pedaço de pau ou um chicote e chegar amanhã para o pessoal e falar, então, a meta é 100%, quem não bater não vai receber comissão. Então, assim, é importantíssimo vocês darem contexto também para o seu time. Tá? Então, é chegar lá na academia, é chamar o pessoal para uma reunião e dar contexto. Mostrar o processo como um todo e também mostrar a importância do time de recepção e vendas para a conversão de vendas. É mais ou menos o que a Noara vai falar. O Wellington perguntando se no seu curso tem esse treinamento. Calma, que ela vai falar isso aí já já. Bom, eu convivo bastante com o pessoal de atendimento, tá? Eu converso muito com as recepcionistas, com as consultoras, e assim, pessoal, é incrível a diferença de pensamento que tem o gestor e que tem o pessoal que está lá na linha de frente no atendimento. Vou dizer quais são as dores dessas pessoas, tá? Elas não se sentem valorizadas, elas acham que elas são sempre deixadas para escanteio, elas não enxergam que aquela área que elas estão realmente pode dar algum futuro profissional para elas, elas acham que os gestores querem que elas vendam a qualquer preço, a qualquer custo, e elas não se sentem preparadas para desempenhar a função que elas desempenham. Então, assim, cabe a gente olhar para a dor dessas pessoas e olhar com um olhar de carinho mesmo. Como que a gente pode ajudá-la a se desenvolver nesse momento? E eu fico muito preocupada quando elas falam que não conseguem fazer carreira dentro da recepção. Escrever, assim, pega um papel mesmo e coloca lá, conhecimento. Qual é o conhecimento básico que essa pessoa precisa ter? Internet, Word, saber minimamente conversar com as pessoas, coisas nesse sentido. Habilidade. Quais são as habilidades necessárias? Ela precisa saber mexer num sistema de gestão. Ela precisa ter habilidade em conseguir cuidar de uma recepção. E isso tudo, gente, assim, considerem que não existe o óbvio, tá? Tudo isso que eu tô falando precisa ser escrito. Por quê? Se você não combinar direito e achar que ela vai saber o óbvio, ela não vai. E aí é onde você começa a ter o conflito de seleção ou achar que ela não tá fazendo do jeito que você gostaria. Então, combina. Conhecimento, habilidade e atitude. E quando eu falo atitude, é assim, ó, escreve. Saia da recepção e vá cumprimentar o aluno quando ele estiver entrando. Limpe a recepção cada vez que estiver sujo. Se tiver um papel no chão, recolha. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Se você consegue levar esse tipo de documento escrito no momento de seleção, é muito mais fácil você conseguir entender quem são aquelas pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que está escrito e quem são aquelas que vão começar a patinar no meio do caminho, sabe? Aquelas que vão desistir. Isso é uma forma muito legal de fazer a seletiva e depois usar isso como combinado que você teve com a pessoa lá no primeiro momento. Beleza, gente? Essa parte de selecionar a equipe? Beleza? Show de bola. Uma outra dúvida que eu tenho aí sobre seleção de equipe, eu não sei se eu perdi no momento que estava off, é perfil. Que tipo de perfil eu posso buscar para recepção? Pessoas que tenham atitude.
Esse é o tipo de perfil que a gente tem que buscar. É aquela pessoa que você deixa cair uma caneta do lado dela. Se ela pegar a caneta, se ela for a primeira a baixar para pegar, você já sabe que ela já está direcionada, ela já tem a cabeça pensada para ser proativa, para resolver problemas. Eu acho que esse teste é muito legal. A Pan está perguntando aqui como identificar esses pontos na entrevista. É exatamente isso que a Nora está falando. É criar situações para você entender se essa pessoa é proativa ou não. Isso é bem legal. E principalmente, assim, você que precisa escrever esses pontos totalmente, assim, exatamente o que você está buscando. Porque muitas vezes a gente não tem clareza, a gente só fala, eu quero uma pessoa que atenda bem. O que é atender bem? Se você não escrever o que é atender bem, você não sabe quem pode ter ou não. E aí é perguntar. Você se sente confortável caso você precise dizer para um aluno que a esteira quebrou? Como você faria isso? E deixa a pessoa falar como ela resolveria esse problema. Eu acho que é um excelente caminho para você entender quem tem atitude. É legal que a Pamela colocou aqui sobre o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento e habilidade você ensina, a atitude não. Exato. Então, isso resume bem. Boa, Pam. Período de treinamento. Então, de quanto em quanto tempo eu preciso parar a minha operação para focar em treinamento? Legal. O treino tira. São as minhas duas premissas. Ou você treina pra caramba a tua equipe, ou você tira quem não está adequado, porque não dá para você ter pessoas mais ou menos treinadas para fazer esse papel de atendimento. De quanto em quanto tempo? Todos os dias. Calendário. Precisa tirar da operação as pessoas? Depende do seu objetivo. Eu acredito que sim, é necessário ter um momento onde para a operação, chama todo mundo e alinha o propósito da empresa, alinha o direcionamento, alinha a visão do gestor, o que ele espera para o futuro. Para quê? Para que as pessoas consigam realmente olhar para isso e entenderem que, legal, tá indo para lá, eu compartilho dessa visão também. Vamos junto. Porém, esses treinamentos, eles podem muito bem ser feitos online, de uma maneira que não comprometa o horário de trabalho das pessoas. E o principal, gente, assim, é preciso despertar que os treinamentos que são oferecidos, eles servem para fazer com que a pessoa se desenvolva profissionalmente, independente dela estar na sua academia ou não, na sua empresa ou não. O principal é contribuir com o crescimento das pessoas como um todo. E aí, quando o gestor muda essa chave também, que a intenção não é só conseguir vender mais, automaticamente os treinamentos acabam dando mais resultado. Há aquela frase, né, que o exército pode permanecer inativo durante muitos anos, mas nunca sem treinar, né? Exato. E isso, galera, já se encaminhando aqui pro finalzinho do nosso bate-papo, só me deixa com mais certeza do seguinte: as pessoas que são as maiores responsáveis por aumentar o faturamento da sua empresa e por não deixar esse faturamento cair, que são os cancelamentos, as pessoas inativas, normalmente são aquelas pessoas que menos recebem atenção dentro da academia. Então, é um time que não recebe treinamento, que não recebe atenção, que não recebe ferramentas para trabalhar de maneira adequada. Então, assim, eu quero que vocês me digam, por exemplo, no chat aí agora, quem ainda controla, por exemplo, visita, relatório de visitante, relatório de oportunidade no papel. Quem que ainda faz controle de oportunidades de vendas no Excel, por exemplo? Por que você ainda não tem uma ferramenta para facilitar o trabalho, para que você tenha métricas claras, para que você tenha um acompanhamento melhor? Pouco antes de cair aqui a minha conexão em vídeo, eu tinha visto uma pergunta da Pamela falando o seguinte: a pessoa veio para a academia, visitou e não fechou. Depois de quanto tempo
eu consigo entrar em contato com ela, eu posso entrar em contato com ela, depois de quanto tempo que eu ligo de novo, o que eu envio para ela. Então é assim, por mais que você tenha esse controle, onde ele está? Então se eu anotar num papel hoje aqui, ó, entrar em contato com o Francisco daqui a 2 dias, como que isso aí vai me lembrar? Como que eu vou saber quantas ligações essa pessoa fez? Então assim, é muito importante você começar a olhar um pouquinho mais, com mais carinho, para o pessoal da recepção, com ferramentas, com processos, com metodologias de trabalho e principalmente com treinamento, investir bastante em treinamento, porque é essa pessoa que traz o dinheiro para dentro de casa. Tá? Então, assim, ao longo da semana, estou falando muito ao longo da semana, porque a partir de quarta-feira vem coisa prática, com muita ação, com muito foco em execução. Então, ontem e hoje está sendo bastante de conceito, bastante de estratégia, justamente pelo que vocês falaram, que querem estratégias e querem geração de visita. Então, a gente vai ver muito disso, de processo, de ferramenta, de execução, coisas que estão ligadas no final da jornada, que já é a parte de fechamento, de conversão, certo? O Wellington perguntou aí sobre o treinamento da Noara. A Pam perguntou aí da ferramenta, eu já falo já, Pam, recomendo sim. O Wellington perguntou do treinamento da Noara, e vou te pôr em maus lençóis aí, Noara. Antes de você explicar como funciona o treinamento, eu quero já ir direto para os finalmente. Vai ter desconto? Desconto? Desconto. Não, vai ter uma oferta irrecusável, muito especial para os seus alunos, para as pessoas que estão aqui hoje. Legal. Explica para a galera como que funciona, tá, o atendimento VIP, para quem tiver interesse em colocar o time de recepção para participar. Essa é a primeira ferramenta que eu recomendo para vocês. Eu estou perguntando de desconto para sacanear ela, porque eu estou falando que o treinamento dela é de graça, tinha que ser cobrado 3 vezes mais, e vocês vão ver que é um valor que parece brincadeira. Mas fala aí, explica para a galera como que funciona, no geral, o treinamento de recepção e venda. Bom, pessoal, a ideia de atendimento VIP é por quê? Porque a gente precisa parar de achar que é só colocar a menininha na recepção que vai converter venda. Está na hora da gente se colocar no papel de grandes empresas, como, por exemplo, vamos supor, um restaurante muito caro. Sabe quando tem uma pessoa te esperando na frente do restaurante impecável? É esse o tipo de atitude que a gente precisa ter na nossa recepção, com o nosso pessoal de vendas. Sabe quando passa uma pessoa muito bem arrumada do lado, assim, que todo mundo olha? A pessoa não chama atenção naturalmente? E esse é o tipo de recepção que a gente precisa ter na nossa academia. Pessoas que chamam a atenção, tanto pela maneira como elas se arrumam, como pela maneira com que elas se comportam ou conversam com as pessoas. Esse treinamento é uma mudança de atitude, que ele não é exclusivamente atendimento e vendas. É uma proposta onde muda o modelo mental dessas pessoas e onde elas enxergam mais propósito no que elas fazem, onde elas enxergam realmente algo que vai contribuir tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. É um treinamento 100% online, onde cada pessoa da sua equipe tem um acesso para que ela vá, volte, ouça as aulas novamente e entenda como fazer as lições de casa, porque assim como aqui, tem muita lição de casa também. Então, a gente passa por modelo mental, depois a gente vai para a parte de autoconhecimento, que é onde ela realmente desperta um olhar para o outro e um olhar para si mesmo de resultado. A gente tem um módulo exclusivo sobre DISC, sobre perfil comportamental. Eles aprendem a realmente identificar o perfil, como conversar com essas pessoas, como se comportar, como criar esse rapport com as pessoas, e até a parte de indicadores, onde eles têm argumentos suficientes e entendem quais são os indicadores que eles têm que usar no negócio. Quantas ligações tem que fazer, quantas visitas ele tem que atender, como fazer essas conversões de venda muito mais rápido. Então, a proposta é que ao final do treinamento, essa pessoa esteja absolutamente capacitada a oferecer um atendimento realmente de alto nível, 5 estrelas. Essa é a ideia do curso.
Show de bola. E agora vamos para aquela parte especial, onde você vai fazer aquela oferta irrecusável, praticamente de graça, dando de presente, de bônus para a galera aqui, o atendimento VIP. É mesmo. Hoje, o atendimento VIP sai por 12 de R$ 69. 12 vezes de R$ 69. Mas aqui, para quem está aqui, tá? E fechar até amanhã, a gente vai oferecer 2 acessos, ou seja, 2 pessoas podem ser treinadas pelo preço de uma só. Então, cada acesso custa 12 de 69. Isso. E hoje aqui são 2 acessos pelo mesmo valor. Show de bola. Muito show de bola. Show de bola. E aí é o seguinte, a questão do acesso, só para vocês entenderem, por que essa questão de 1, 2 acessos, 3 acessos por recepcionista? Porque você recebe, lá na área de cursos, você recebe um acesso master para você acompanhar a evolução de cada uma delas. Então, você vê o quanto elas evoluíram no curso, o quanto elas estão assistindo e como que elas estão entregando as atividades. Então, cada uma vai ter uma atividade, elas vão participar de um grupo lá, vai ser show de bola. Então, uma baita oportunidade legal. E assim, então, se eu tiver 4 recepcionistas, eu posso comprar 2 acessos e ganho 4. Perfeito. Show de bola. Show de bola. Você manda o link lá no grupo do WhatsApp depois? Mando sim. Tá? E galera, queria finalizar com vocês aqui. A Pan perguntou aí de ferramenta. Eu vou indicar para vocês lá também 3 ferramentas para vocês fazerem esse controle da galera que chega, de leads, de visita e tal. Isso é uma ferramenta que chama CRM, tá? Que não vou saber falar inglês, Noara, por favor. Customer Relationship Management. Olha aí, tá? E no frigir dos ovos, simplesmente para você monitorar o relacionamento com o seu cliente. Então, você tem várias etapas, onde você pode ir monitorando em cada etapa que esse cliente está, em cada etapa que esse lead vai avançando aí no que a gente chama de funil de vendas ou jornada do cliente, tá? Ao final da semana eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu utilizo aqui, então a ferramenta que a gente está construindo do zero, focada em academia. Vocês vão conhecer bastante a fundo isso, vão ter a oportunidade de entender todo o mecanismo, de ver como isso pode ajudar vocês. Eu vou dar só uma amostra aqui. Então, eu vou mostrar uma ferramenta, vou indicar para vocês 2 ou 3 ferramentas de CRM, mas isso aqui é a ferramenta que a gente está desenvolvendo. Então, o que é isso aqui? Então, a gente está criando uma agência de marketing digital com foco em academia, e essa agência de marketing digital, a gente está colocando ela quase que 100% no piloto automático, para que nenhum dono de academia, para que nenhum gestor precise criar páginas, escrever e-mails, programar sequência, automações de e-mail, precisa escrever e-book. Então, a gente está montando todo esse processo justamente pensando nessa jornada. Então, vocês vão entender passo a passo aí como que isso funciona. E aí, falando da parte de CRM, por exemplo, eu tenho 2 pontos aqui, ó. Prospects, que é onde a galera que chega através de e-books. Então, por exemplo, todo mundo que baixou o material. Então, eu fui lá, vi um e-book de suco detox. Então, receitas de suco detox. Você coloca lá, a pessoa simplesmente baixa. Você sabe que se ela está baixando suco detox, ela tem interesse em emagrecer. E aí, esse prospect vem para cá, vai mostrando aqui a quantidade de conversões, quantos materiais ele já baixou, e ele recebe uma sequência de e-mails convidando para uma experiência na academia. Então, convidando para vir treinar, convidando para uma experiência de 7 dias, convidando para um free pass. Então, ele recebe essa sequência de e-mails. Fora isso, ele é levado também para fazer um agendamento no WhatsApp, tá? E o que eu falo de CRM, onde você tem as etapas de conversão de cada um, é exatamente isso daqui, ó. Tá? Onde você tem todas as etapas. Então, aqui, por exemplo, ó, são pessoas que fizeram, por exemplo, aqui, ó, Join Test, um Free Pass. Então, a pessoa se cadastrou
para um Free Pass, ela cai aqui nessa primeira coluna. Todas as recepcionistas recebem uma notificação de que tem um novo lead e você também recebe. Clicando aqui, você tem todas as informações de cadastro dessa pessoa, e-mail, WhatsApp, nome, e você consegue acompanhar aqui um histórico. Ó. Então, todos os e-mails que ela recebeu, quando que ela abriu, quando que foi enviado, e o pessoal de vendas consegue fazer anotações aqui. Tanto fazer anotações, como colar as mensagens do WhatsApp. Então, tudo isso é para você ir acompanhando esse funil de vendas aqui da jornada do cliente. O Fábio, ele colocou aqui que lembra um CRM que a gente usava na Lesmil, sim, é o mesmo conceito, tá? A diferença é que aquele lá custa $80 por cabeça. E aí aqui você consegue fazer, por exemplo, agendamento. Então eu pego o Roberto aqui, ó, que se inscreveu numa experiência, coloco para cá e aí já aparece o agendamento. Então eu posso escolher dia e horário que ele vai treinar. Eu coloco o confirmar aqui e ele entra para um agendamento de aula. Beleza, o Jefferson aqui baixou o e-book de natação e está em agendamento. Então ele fez a aula experimental e ele está se tornando aqui uma oportunidade de vendas. Então, de repente, a consultora tentou fazer o fechamento no primeiro dia, não conseguiu, e vai conversar com ele depois. E aqui, se eu ganhei ou se eu perdi esse lead. Tá? Então, se eu coloco aqui, ganhou, necessariamente aqui eu preciso colocar o valor do plano, e aí eu vou saber exatamente o quanto que está entrando de dinheiro e o quanto que eu estou deixando de ganhar aqui nesse perdeu. Esse perdeu aqui eu vou abandonar? Não. Então, é por isso que a gente não controla no papel, controla aqui. Esses que perderam, você tem a oportunidade de retrabalhar, de reengajar, que a gente vai falar disso também ao longo da semana. É trabalhar com essa galera para que eles possam converter em outra coisa. Certo? Então, assim, é mais ou menos esse conceito, esse tipo de ferramenta que eu falo que é importante para o time de recepção, para que você tenha controle dos processos. Então, como que você vai monitorar se você tem realmente 100% de conversão? Onde o pessoal está errando na jornada? Então, você está errando na captação do lead lá em cima, você está errando na hora de trazer para a academia, ou está errando na hora de fechar? Certo? Então, essa aqui é a ferramentinha, é só um breve chorinho, a gente vai falar bastante dela amanhã, tá? Quarta-feira é dia de começar com a mão na massa, eu vou mostrar para vocês como funciona. E aí eu queria abrir para a gente poder encerrar aqui, abrir para perguntas, para sabatinar no ar, para me perguntar alguma coisa, para tirar dúvidas no geral. Então, eu vou abrir o microfone de todo mundo aqui. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Isso é uma coisa que eu já sei que não é funcionar. Mas não tem que ficar meia boca. E é importante. Olá, é o Marlon, tudo bem? Oi, Marlon. Deixa eu fazer uma pergunta sobre métricas, tá? Quando a gente vai implementar, por exemplo, no treinamento de vocês e falar que a gente vai atrair bastante gente, a gente vai atender bem, mas quais são as principais, sei lá, as 3 principais métricas que a gente tem que olhar com carinho? Conversão, número de visitantes, o que seria? Número de leads, número de free pass ou visitas e número de conversão. Eu acho que esses são os 3 que você precisa manter no radar, assim, a cada meia hora do seu dia. Legal, bacana, bacana. Todas as métricas, elas são importantes para você entender o processo geral. Tá? Então, assim, desde o quanto você investe lá na conta em Facebook para o quanto você retorna lá, é importante. Então, assim, o quanto cada etapa está te gerando de conversão para você entender onde precisa melhorar. Então, a Nora falou muito bem assim, então, geração de leads. Quantos leads eu estou gerando? Então, eu estou gerando uma média por mês aí de 100 leads. Então, está caindo 100 leads aqui no painel. Desses 100 leads, quantos agendam visita? Então 50 agendam. Então, eu tenho uma conversão de lead para agendamento de 50%. Desses agendados, quantos vêm para a academia? 25? Então, eu tenho de novo 50%. E de visita, quantos fecham? Então, você tem exatamente em cada etapa o que você precisa melhorar. E aí, você olhando para o todo, você entende, eu preciso melhorar minha conversão de vendas ou eu preciso colocar mais gente para dentro do funil?
Então, se você já tem uma conversão alta, sei lá, de 80%, você precisa colocar mais gente. E se você traz para dentro da academia e está fechando de 80% a 100%, então é só trazer mais gente aí para o topo do funil. Alguém mais? Assim, Delton, acompanhar todos esses indicadores que eu acho que é um processo exaustivo, porque são muitos indicadores, né? Se você for pegar do desconhecido até o cliente, o Facebook em si já tem bastante conteúdo ali, de bastante variáveis, tanto no chat quanto no impulsionamento. Oi? Falhou aqui ou falhou lá? Foi com o Leandro ou comigo? Parou aqui no meio do caminho a conversa. Tá. Então vamos lá. Leandro, sim, são muitos dados. Só que se a gente ficar assustado com a quantidade de dados, a gente não faz nada. Então, assim, o que eu recomendo, que é justamente por isso que a gente está falando aqui durante toda essa semana, pega os mais importantes. Então, o Marlon foi direto ao ponto. Quais são os mais importantes? E a Noara deu 3. Então, começa a se focar nesses 3, tá? Para que não vire uma bagunça. Então, por isso do uso de ferramentas. Então, quantos leads você está gerando, quantos leads estão visitando a sua academia e o quanto você está convertendo em vendas. Ponto. Todo o resto vem depois. Aí você vai implementando mais métricas aí nesse processo, tá? E aí, por isso da importância de usar ferramenta, que é justamente o que a gente está tentando construir aqui, baseado no que eu vejo dia a dia. Então, esse funilzinho que a gente construiu ali de 5 etapas, poderia ter 15 fácil, tá? Mas a gente colocou ali 5 etapas, porque são as principais e as que você precisa medir. Perfeito, você tem razão, tá certo. É focar, né? Bem focado. Isso. Cadê? O Wellington estava por aqui. Wellington, eu queria que você falasse um pouquinho para a galera aí de como foi, como está sendo para você aí esse processo. O Wellington entra com a gente, ele é um dos clientes que mais contribui aqui, que dá feedback para a gente, que pergunta e que fala. Eu queria que você falasse para a galera um pouquinho como está sendo esse seu processo utilizando aí a plataforma. O Wellington, não sei se ele está com o áudio ali. Bem, enfim. Deve estar sem microfone lá. Mas beleza, gente. Então, mais alguma pergunta? Alguma pergunta para a Noara? Alguma coisa em definitivo? Ficou claro? Creio que sim. Ficou bastante claro. Eu gostei muito, teve várias sacadas, tanto sua quanto da Noara. A questão do treinamento que ela falou ali, que o gestor tem que colocar a visão dele, do que ele quer. Eu acho importantíssimo isso, eu acho um diferencial gigantesco. A gente tem que efetivamente desenvolver pessoas. Enquanto a gente não mudar esse pensamento, a gente não caminha, não adianta. Eu sei que eu estou nesse processo já tem uns 2 anos. Eu conheço o Delton já tem algum tempo e eu comecei a pensar diferente e está tendo um resultado já diferente por fazer dessa mudança, exatamente disso, de desenvolver pessoas. Porque é o que acontece, quando você desenvolve as pessoas que você desenvolveu, elas vão querer, elas vão estar mais propícias a ajudar os próximos, que são quem? Os clientes que estão ao redor. Então vai em cadeia, entendeu? É mais ou menos isso. Show de bola. Muito bom. Legal. Então vamos finalizando por aqui. Noara, de coração, obrigado mais uma vez por você estar disposta aí a contribuir com a gente nessa semana. Eu que agradeço, Delton. Bom de enxurrada. Fiquei mega feliz com o convite, espero ter ajudado aí vocês. Qualquer dúvida, todo mundo tem meu WhatsApp também, manda. Super disponível aí. Brigadão, viu? Show de bola. Então a Noara vai mandar lá pra gente a questão do DISC e vai mandar também a oferta de paga 1 e leva 2 acessos. Beleza? Até amanhã, né? Até amanhã dá pra fazer isso aí. Show de bola, gente. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos amanhã com bastante atividade, bastante ação. Forte abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.